O Pleno News entrevista ele que é jornalista, cientista político e deputado federal pelo Partido Novo, reeleito pelo Rio Grande do Sul com aproximadamente 257 mil votos. Corajoso, ousado e contundente, seus discursos na Câmara Federal e suas opiniões firmes lhe conferem grande popularidade no seio do eleitorado de direita. Isso tudo aos 38 anos. Muito obrigado por essa entrevista, Marcel Van Hatten. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui contigo, Marcos Melo, com todos os que acompanham o Pleno News. Aliás, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, tão importante pela democracia, pela liberdade de expressão. Nós estamos precisando realmente de mais vozes na nossa imprensa e comunicação brasileira. Eu que agradeço a tua solicitude de estar aqui com a gente. Na última semana, o senhor compôs uma comitiva nos Estados Unidos com outros parlamentares, jornalistas, e naquela ocasião o senhor falou em uma ditadura em desenvolvimento no Brasil. O senhor pode explicar para os nossos leitores o que está acontecendo, qual é o cenário do Brasil nesse momento? Sem dúvida, eu venho denunciando isso desde 2019. Se não o primeiro, fui um dos primeiros parlamentares a subir à tribuna para denunciar a criação do inquérito das fake news, que nada mais era do que uma inquisição promovida pelo Supremo Tribunal Federal, e desde então as coisas só se agravaram. Um inquérito que continua aberto 5 anos depois, que é secreto, cujos autos os advogados não conseguem ter a eles acesso, há uma série de ilegalidades e inconstitucionalidades sendo cometidas, e os desdobramentos deste inquérito inicial em vários outros inquéritos têm demonstrado apenas que a intenção principal é de perseguir opositores a Lula e ao projeto do consórcio Lula-Moraes ou PT-STF, e também abafar todos os escândalos de corrupção que aconteceram no Brasil e que foram muito bem revelados pela Operação Lava Jato, até que chegasse ao próprio Supremo Tribunal Federal. Quando os escândalos de corrupção atingiram um membro do Supremo Tribunal Federal, supostamente Dias Toffoli, citado em delação premiada, teria recebido propina. Quando chega esta informação à mídia, a mídia divulga, começa justamente essa reação violenta, né, do Supremo Tribunal Federal por meio da criação desse inquérito, e agora o que nós vemos 5 anos depois é que estamos com a democracia cada vez mais fragilizada no Brasil, e, na minha opinião, o estado de exceção já está implementado, porque democracia de verdade exige que haja regras claras, Estado de Direito e Constituição funcionando. Não é o caso do Brasil atual. Para que o público entenda, se a gente fosse colocar numa porcentagem, qual é a porcentagem de democracia que ainda há no Brasil e o perigo que há do Brasil se tornar uma Bolívia, uma Venezuela, um Equador? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, vários institutos qualificam as democracias e as classificam de acordo com os graus de liberdades civis e liberdades políticas existentes. Freedom House, por exemplo, ainda não chegou ao ponto de classificar o Brasil claramente como um país parcialmente livre ou não livre. Há 3 categorias: países livres, países parcialmente livres, né, e países não livres. Ainda está na Freedom House o nosso país classificado como um país livre. Mas eu entendo que a classificação da Freedom House ela acaba tendo uma série de impactos que são sentidos no curto prazo na sua qualificação, que não serão os mesmos no médio e no longo prazo. Na minha interpretação, nós já estamos num país parcialmente livre. O que tem acabado por prejudicar essa avaliação é que uma parte importante da mídia brasileira está dando suporte a esse regime. E a mídia brasileira é tida como uma mídia livre, uma mídia independente. Até pouco atrás, realmente, a mídia brasileira, em particular os maiores grupos, agiam de uma forma mais ou menos independente. O que aconteceu nesses últimos anos foi um consórcio, como eu disse, entre o PT, o STF também, uma parte relevante da grande mídia, e que está maquiando esse processo. Então, um percentual certo é difícil dizer, mas eu diria que
nós precisamos recuperar aquilo que nós perdemos. Então, se nós estamos ainda com 50% de democracia, temos eleições livres, temos uma parte de mídia independente, temos pessoas corajosas e que enfrentam essa situação, ainda mesmo que correndo risco de cadeia, sem serem presas, sem terem seus bens bloqueados, porque conseguem navegar nesses mares revoltos. Enquanto ainda temos essa situação, nós temos condições de retomar a integralidade da nossa democracia. Há outros locais em que isso já não é mais possível. Hong Kong, por exemplo, né, que sucumbiu agora à ditadura chinesa, lamentavelmente me parece ser hoje um caso perdido. Nós não podemos ir por esse mesmo caminho. E na esteira disso que a gente está conversando aqui, a Operação Lava Jato agora no último domingo, 17 de março, completou 10 anos. Qual é a importância da Lava Jato na história recente do nosso país? A Operação Lava Jato, Marcos, foi fundamental. Ela, na verdade, foi que deu combustível para as pessoas que foram às ruas naquele processo democrático e pacífico dos anos de 2014, 2015, 2016 e que levaram ao impeachment da ex-presidente Dilma. Claro que houve uma série de fatores, não apenas isso, a incompetência do governo, a péssima administração da economia, né? Nós tivemos a maior recessão da história do Brasil, né? Pouca gente hoje faz referência a isso. Nós tivemos uma conjuntura de fatores que levaram à queda de um governo também absolutamente impopular e que não tinha diálogo com a Câmara dos Deputados nem com o Senado da República. Isso fez parte da história do Brasil. E os 10 anos da Operação Lava Jato precisam ser celebrados. Mais do que isso, nós estamos vendo um revisionismo histórico agora do PT, que foi o grande líder como organização criminosa que dos processos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. O PT está tentando colocar agora a culpa que tem nesse processo de corrupção sobre quem, na verdade, revelou. É um absurdo a perseguição que estamos vendo acontecer contra aqueles que foram os líderes desta operação. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, que inclusive hoje está conosco no Partido Novo, e esse último cassado de uma forma completamente ilegal e inconstitucional, depois de ter sido absolvido das instâncias inferiores no TSE, num julgamento de pouco mais de 1 minuto, realmente um julgamento de exceção, né? Foi cassado e o deputado federal mais votado do Paraná perdeu sua cadeira. Então, nós precisamos celebrar os 10 anos da Lava Jato, precisamos lembrar o que ela significou para a história do Brasil e a corrupção que revelou. Foram bilhões de reais desviados, dinheiro vivo, inclusive, encontrado em contas, teve dinheiro até em apartamentos. A gente viu tanta coisa com os próprios olhos que agora estão tentando fazer desaparecer, como se num passe de mágica essa corrupção toda pudesse não mais existir. Verdade. E com todo o trabalho que teve a Operação Lava Jato, né, e com tanta verba repatriada, com tudo isso, Lula está em liberdade e presidindo o Brasil. Qual é o sentimento que te traz nesse momento quando você lembra isso? Revolta total. Na verdade, Lula ele jamais poderia ter sido solto. Um país sério, você condenado à primeira instância já vai preso se tiver algo contra si, né, que justifique a cadeia, e a segunda instância, a instância revisora, que pode chegar a te tirar, mas não te manter livre até na segunda instância. Mas no Brasil nós já tínhamos esse retrocesso. Hoje nós temos uma situação que não é conhecida em lugar nenhum do mundo. Se tiver bons advogados, o corrupto, o criminoso pode ficar livre até o julgamento no STF, depois de passar por todas as instâncias, sem que cumpra um dia, portanto, da sua pena. Isso é um absurdo, né? Então, nós vemos um ex-presidente da República que liderou todo um processo de corrupção, que foi líder de uma máfia que assaltou os cofres públicos, né? E que agora persegue, inclusive, quem diz isso, respaldado pelas decisões judiciais, e eu aqui estou respaldado por elas, não pela imunidade parlamentar, então somente que tenho, mas pelas decisões que foram proferidas pelo judiciário brasileiro, que foram anulados apenas uma questão técnica na última instância. Lula nunca foi absolvido, né? E quem diz hoje que Lula é ladrão, a exemplo do deputado Gilvan da Federal, pode responder em inquérito. Isso é um absurdo total, ainda mais se tratando de parlamentares, como é o nosso caso. Como é que o senhor vê a atuação do Supremo Tribunal Federal, do colegiado, olhando como instituição como um todo? Qual é a tua análise? Bom, infelizmente virou um órgão político e
auto-interessado, em primeiro lugar, ou seja, que se protege corporativamente e que, em virtude da circunstância, também está protegendo o Poder Executivo. Quantas vezes você viu, desde que Lula assumiu, pedidos do Alexandre de Moraes ou de qualquer ministro para que desse explicações em 48 horas sobre determinado assunto? Nenhuma. Enquanto com Jair Bolsonaro, no mandato anterior, era todo o tempo, 24 horas, 48 horas para se explicar e assim por diante. Então a gente vê, desde o processo eleitoral, inclusive, que há um interesse da atual composição do Supremo Tribunal Federal, da sua unanimidade, infelizmente, de proteger esse governo. E por que eu digo unanimidade? Porque, lamentavelmente, nós tivemos também 2 indicações de ministros do Supremo Tribunal Federal do governo passado, e esses 2 ministros, até o momento, não têm se pronunciado contra os abusos de autoridade do STF, em particular do ministro Alexandre de Moraes. Eu faço questão de dizer que se Cássio Nunes, André Mendonça ou qualquer um dos outros 8 ministros fosse à mídia da forma como Alexandre de Moraes vai, para dizer o contrário do que ele diz, ou pelo menos dizer que o que ele está fazendo é abusivo, é inconstitucional, ele certamente não teria toda essa liberdade que está hoje tendo para fazer o que faz. Então está faltando a atitude dos outros ministros do Supremo e, infelizmente, aquilo que nós vimos durante a Prússia, né, que era o moleiro, né, que encarou o então monarca, dizendo, ainda há juízes em Berlim, você não vai construir sobre o meu terreno. No Brasil, nesse momento, eu diria, espero que mude em breve, não há mais ministros do Supremo Tribunal Federal. Há apenas 11 políticos sentados ali e defendendo, todos eles, os demais 10, as atitudes de Alexandre de Moraes por ação ou por omissão. O que a gente vê até na opinião pública, né, recentemente, é que se questiona como é que um ministro, como é que um magistrado pode ser vítima, pode ser Ministério Público, pode ser investigador, pode ser juiz, tudo. Isso aí, à luz do direito, não é viável. Não, isso é inquisição, isso não existe. Isso de um Estado de Direito não existe. Isso é coisa de ditadura, né, onde a mesma pessoa ou o mesmo órgão é responsável por todas as etapas do processo judicial, é onde se caracteriza um regime tirânico. E, lamentavelmente, é isso que o STF hoje promove no Brasil, um regime tirânico. Recentemente, nos Estados Unidos agora, o senhor esteve com o jornalista Paulo Figueiredo e também com a juíza Ludmila Lins Grilo, né? Eles tiveram seus direitos cerceados no Brasil. Como é que foi esse encontro? São exemplos assim, práticos, vivos do que está acontecendo no Brasil. São pessoas honradas, são pessoas que exerciam suas profissões no Brasil dentro do que prevê a Constituição, dentro do que prevêem as leis. Ela, Ludmila, como juíza, ele, Paulo, como jornalista. E, em virtude da perseguição sofrida pelos órgãos judiciais, pelo Supremo Tribunal Federal, hoje vivem nos Estados Unidos. Uma asilada, solicitou asilo político, 4 dias após revelar a situação de asilada política nos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes cancelou a sua aposentadoria, que foi a punição que recebeu pelo delito de ter uma opinião divergente do Supremo, foi ter aposentadoria compulsória. Hoje, portanto, 4 dias após o seu anúncio, teve teve bloqueada a sua conta, então ela não tem mais acesso ao dinheiro que recebia licitamente aqui da sua aposentadoria no Brasil. E Paulo Figueiredo, que já morava nos Estados Unidos, aliás, já vive lá há 9 anos, teve o seu passaporte brasileiro cancelado e, portanto, não pode mais sair dos Estados Unidos com o passaporte brasileiro e entrar no nosso país, na verdade, no país dele. É um absurdo, inclusive é neto de um ex-presidente da República. Então é algo que é inominável e a participação de ambos na nossa delegação foi fundamental para demonstrar ainda melhor para os representantes do governo americano, principalmente, na verdade, da Câmara dos Deputados que nós visitamos e outras instituições, que o Brasil tem factualmente pessoas hoje perseguidas e asiladas e exiladas no exterior. O senhor tem posicionamentos muito enfáticos, claros, né, contundentes. Isso incomoda a muitas pessoas. O senhor não tem medo de, em algum momento, ter que deixar o Brasil? A gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente. Então, eu tenho realmente receio de que, não a mim, mas a toda a oposição, aconteça a perseguição política que já acontece a alguns. Por isso eu tenho dito para todos que me perguntam, essa não é uma perseguição aos bolsonaristas, né? É bom que se fale isso. É ótimo que se fale, importantíssimo. Ela vai se estender. Ela já está se estendendo, ela pega a pessoa... Inclusive a gente viu um morador de rua que foi absolvido agora do 8 de janeiro, passou 11 meses na cadeia por ter ido, por curiosidade,
ver o que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes. Como é que uma pessoa dessa passar 11 meses na cadeia, todos sabiam, os advogados dos demais presos, todos sabiam a situação dele, aliás, é eleitor do Lula. Passou 11 meses preso esse morador de rua pelo Supremo Tribunal Federal e agora, depois de solto, nos últimos 2 meses em liberdade, sai a decisão de que ele não foi culpado de nada e está absolvido. Isso é um absurdo. E na situação dele há muitos outros que também devem ser absolvidos se for aplicada a lei e a Constituição. Não for aplicada a lei e a Constituição do Alexandre de Moraes. Porque, na verdade, o que ele acabou criando foi o crime de bolsonarismo. Se tivesse um morador de rua nessa mesma condição, mas fosse eleitor do Bolsonaro, fosse bolsonarista, que é a forma pejorativa, como chamam todos que estão à direita, que não aceitam Lula presidente, pelos crimes que cometeu e pela forma como age, se fosse bolsonarista, tem certeza que não estaria absolvido. O senhor tem medo de ser preso? A gente não sabe o que pode acontecer. Eu sinceramente, se eu ficar com medo de ser preso, eu paro talvez de trabalhar. Eu preciso trabalhar também com essa hipótese, sem dúvida nenhuma. Hoje qualquer um de nós, você pode ser preso, qualquer coisa que você diga que eventualmente não agrade um ministro, ele acha que é um ataque à democracia, o que é um verdadeiro absurdo, pode levá-lo eventualmente à cadeia. Eu já estou ameaçado de uma multa de R$20 mil por dia por qualquer post que eu fizer nas minhas redes sociais que o ministro entender que seja um ataque à justiça eleitoral ou o Estado democrático de direito, assim está na decisão, e não paro de falar aquilo que eu penso, né? É lamentável que a gente chegue nessa situação, mas eu costumo dizer que o medo pode te dar 2 caminhos. O primeiro é o da paralisia, que infelizmente acometeu uma grande parte da população que ficou realmente paralisada depois da tragédia do 8 de janeiro, e da dificuldade de remobilizar todo mundo para ir para as ruas. E a série de decepções que aconteceram, desde a forma da condução do processo eleitoral, até a posse de Lula, até a depredação em si, que foi horrível, e a forma como o Supremo tem agido agora. Agora, não é apenas a paralisia uma consequência do medo, ele também pode te dar coragem de enfrentá-lo e superá-lo. E isso precisa estar cada vez mais no coração do brasileiro, porque nós precisamos voltar às ruas, como aconteceu no dia 25 de fevereiro na Paulista, mais e mais vezes, para que os ditadores percebam que, na verdade, quem é soberano mesmo é o povo. E o que representa tudo isso que o senhor denunciou aqui agora com a gente, ser colocado para o mundo, em frente ao Capitólio, nos Estados Unidos? Qual é o significado, a simbologia que isso traz? Olha, para mim, em particular, foi um momento de muita emoção, porque eu estudei em Georgetown, que é na cidade de Washington, universidade, 15 anos atrás. E como estudante, à época eu olhava para a América Latina, e o Lula, inclusive, em 2009, era o presidente. Eu olhava para a América Latina, América do Sul em particular, e eu via, né, Venezuela com Hugo Chávez, Equador, Bolívia, e todos os países sucumbindo ao populismo, e no Brasil ainda instituições fortes, não permitindo que o PT avançasse como gostaria. Depois dos anos 2010, a gente viu a Operação Lava Jato limpar o grande parte da corrupção brasileira e mandar o PT, inclusive, para trás das grades pela representação do seu líder Máximo Lula e o impeachment da ex-presidente Dilma. No entanto, por isso fiquei emocionado agora como deputado federal, chegar lá diante do Capitólio e denunciar ao mundo o que está acontecendo no Brasil, algo que eu não imaginava em 2009 ser possível, acaba fazendo com que eu também reflita sobre como a gente pode perder a liberdade fácil. Como a democracia, em uma questão de poucos anos, pode ser destruída, principalmente por aqueles que defendem, ou dizem defender, a democracia, né? A Coreia do Norte se chama República Democrática e Popular da Coreia do Norte, e assim por diante. Os maiores embustes hoje no mundo chamam-se democráticos. Nós precisamos continuar trabalhando, e essa ida a Washington foi fundamental, porque é um grupo de parlamentares expressivo, apesar das circunstâncias, esteve lá para denunciar para outros parlamentares que já começaram a se movimentar para a gente fazer reuniões em comissões e levar mais longe esse assunto, não só nos Estados Unidos, como em outros países do mundo. O presidente Lula tem relacionamento estreito com ditadores da Bolívia, Venezuela, Nicarágua. Qual é o real risco ao Brasil dessas alianças? Sem contar o Hamas, né? O MST, inclusive, vai todos os anos com uma comitiva para a faixa de Gaza, né? Agora acho que não vão ter coragem, mas vão lá
para colher azeitonas. Ele foi parabenizado pelo grupo terrorista Hamas, né, o presidente Lula. Exatamente. E agora também foi parabenizado pela posse e depois foi parabenizado pela fala absurda que fez comparando a reação legítima de Israel contra os terroristas do Hamas ao Holocausto na Alemanha do Hitler. Um absurdo. Né? Mas voltando à questão do MST, o MST vai para lá todos os anos colher azeitonas. Você acredita nisso? Eu não acredito. Eles vão lá, obviamente, para obter treinamento, para estreitar laços com uma organização terrorista. Por quê? Porque o MST também é uma organização terrorista. Isso ficou muito claro na CPI do MST. Então, essas alianças do Lula com outros países ditatoriais, tirânicos, só demonstram a verdadeira vocação do PT, que é uma vocação totalitária, uma vocação tirânica, e nós não podemos admitir que o nosso país seja governado por esse tipo de gente. Agora, em dia 25 de fevereiro, nós tivemos na Avenida Paulista, em São Paulo, no coração de São Paulo, uma mega manifestação em defesa do Estado Democrático de Direito. 750 mil pessoas, aproximadamente, estiveram ali. 185 mil, ouvi dizer. De acordo com a... com a USP, não é isso? Com a USP, sim. Mas mesmo aí, se você comparar com quanto eles disseram que foi na do Lula, que eles falaram que foi 60 mil, já dá para ver que foi no mínimo 3 vezes mais. Mas o número aí, esse não dá para confiar, não. E qual é a importância do brasileiro, num momento como esse, não se calar? Se manifestar, ir para as ruas e tomar posse da sua cidadania. A gente viu que isso aí mexeu com a esquerda, mexeu com o próprio Lula, ele no início não tinha nem o que dizer, porque ele sabe que a popularidade do Bolsonaro é muito grande e que a revolta das pessoas contra o seu governo e os abusos da autoridade do STF ainda juntam outras pessoas que não são tão fãs do Bolsonaro, mas que ainda assim foram às ruas. Mas foi um momento ápice dessa nova história brasileira que nós estamos construindo, porque nós tivemos ali, de uma só vez, né, a rejeição ao Lula e ao STF aglutinando muitas pessoas nas ruas, que algumas, inclusive, talvez sequer votaram no Bolsonaro, cometeram, na minha visão, um erro de anular o voto, de votar em branco ou de se abster nas eleições. Agora nós estamos vendo esse retorno, porque estão vendo o erro que cometeram, o tamanho do problema que geraram com a eleição do Lula. E nós vimos também que Bolsonaro tem uma capacidade enorme de mobilização que não pode ser desperdiçada. Isso precisa ser melhor aproveitado e nós precisamos voltar às ruas mais vezes, porque só com o povo nas ruas, ditaduras caem. O presidente Lula prometeu a picanha, e até o deputado federal Nicolas Ferreira brinca com isso. Ele diz, prometeu picanha, mas está oferecendo abóbora. Isso. E o alimento subiu mais do que o dobro da inflação. Para onde que o país está caminhando? Nós estamos caminhando para o mesmo rumo que Venezuela, Argentina caminharam. Lamentavelmente, o que nós vemos em países em que não há liberdade econômica, em que há gastos públicos exorbitantes, estamos fechando o ano com quase 240 bilhões, aliás, fechamos o passado, de déficit. De algum lugar tem que vir dinheiro para pagar essa conta. Vai vir dos nossos impostos, vai vir de endividamento para o futuro, para as nossas próximas gerações pagarem. O governo vai ter que, infelizmente, tungar o cidadão porque não está querendo reduzir despesa, cortar gastos. E isso significa mais miséria para o povo brasileiro, significa, lamentavelmente, seguir nesse caminho dos países menos desenvolvidos hoje na nossa região, aliás, pior do que menos desenvolvido, atrasados, retrógrados e dominados pelo narcotráfico e pela insegurança pública. Nós estamos vendo, estamos hoje gravando aqui no Rio de Janeiro também, a situação calamitosa que nós vivemos nas grandes capitais brasileiras. Né? É triste a gente não poder sair na rua sem ter medo, né? Ter que dar uma caminhada na praia, deixar o celular em casa para garantir que não vai acontecer nada. Isso tudo é consequência dessa delinquência governamental que nós estamos vendo hoje no Brasil e que precisa realmente ser revertida. Agora, as eleições municipais são um bom primeiro passo. 2024 está aí, candidatos a vereador e a prefeito estão se colocando à disposição, também pelo Partido Novo, que é o meu partido, e outros partidos, como o PL, que é da oposição, mas também não só. A gente vê várias pessoas disputando com essa vontade de mostrar que são oposição a esse desgoverno do PT, e para 2026 vamos ter que estar muito bem organizados, principalmente para vencer as eleições para o Senado. Nós precisamos passar os 41 senadores hoje necessários para fazer um impeachment no ministro Supremo. Hoje nós temos em torno de 30 na oposição. A hora que nós passarmos, e precisa ser em 2026, esse número, nós vamos começar realmente a mudar de verdade o Brasil de novo. Deputado Marcel Van Hatten, no Pleno Ponto News. Muito obrigado. Eu agradeço, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Continue acompanhando o Pleno News, jornalismo com credibilidade.